Fala pra frente, tudo bem com vocês? Subtenente Fábio na área. Esse é o canal É Pra Frente Que Se Anda, aquele nosso espaço para a gente poder falar sobre concursos públicos. Com esse vídeo aqui eu vou iniciar uma playlist chamada Esmiuçando a Questão. Eu quero pegar o assunto específico da matéria e falar como a questão aborda esse assunto. Com isso eu quero criar uma convivência, nos habituar a entender o jeito que esse assunto é cobrado na sua prova. Não é apenas saber o assunto, saber a matéria. É entender, ter aquela malícia, entender o que o examinador está exigindo do candidato ali na hora. Tá? E a questão que a gente vai esmiuçar é sobre responsabilidade civil do Estado dentro da matéria de direito administrativo. Então, vem comigo. Pra frente, antes de eu falar da questão em si, quero falar o porquê da escolha dela. Eu tenho feito algumas postagens de stories do Instagram, inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo, por favor me siga, tá? Eu tenho feito postagens lá de algumas questões sobre diversos assuntos relacionados à prova aí de concurso. Pô, tá tendo uma aceitação tremenda, tá? O pessoal responde, eu coloquei lá naquele sistema de teste, que a pessoa vai clicando lá, vai me respondendo, estão interagindo, tem falado comigo no direct, assim, pô, isso é gratificante demais. Então, continue, reticência, tá? Quem tá lá no direct vai entender. E assim, eu coloquei uma questão, essa que a gente vai usar, de direito administrativo, sobre responsabilidade civil do Estado. E mais gente interagiu, teve uma aceitação ainda maior. Isso me levou à seguinte incógnita. Ou o pessoal gosta muito de direito administrativo. Com certeza todo mundo gosta de direito administrativo. Ou o pessoal entende o leque aberto que é você dominar direito administrativo pela quantidade de provas que exige esse conteúdo. Carreiras policiais, quase todas elas pedem direito administrativo. Outras áreas do serviço público, no âmbito federal, estadual, municipal, pedem direito administrativo. O próprio INSS, que é uma autarquia federal, também pede direito administrativo, enfim. Mas aí também percebi que a quantidade de gente que essa questão atraiu, pelo menos o pessoal começou a responder mais, também percebi que teve 50% de erro. Então, assim, a banca, ela para induzir o candidato ao erro, ela mexe muito com essa história da responsabilidade do Estado ser objetiva ou subjetiva. Eles colocam um caso concreto e brinca com aquela história de se teve ação ou omissão, mesclam muito isso. E é por isso que me startou essa ideia do esmiuçando a questão. Beleza? E mais uma coisa, pra gente fechar e ir pra questão mesmo. Agora eu juro, prometo. Quando eu falei um assunto específico, não quis dizer me aprofundar, tá? Até porque, como eu já falei em outros vídeos, a minha graduação é licenciatura em História. Eu não sou formado em Direito, não sou professor de Direito. Tá legal? A ideia aqui é a gente matar a questão para passar na prova. A única coisa que eu vou fazer é compartilhar o pouco conhecimento que tenho. E esse conhecimento ele foi adquirido nas preparações para os concursos que me interessavam. Beleza? Então, vamos para a questão. Bem, tá aqui a questão que eu falei, que eu postei lá no Story, no Instagram. É uma questão da CESP, da Polícia Rodoviária Federal de 2019. Então, vamos ler aqui o enunciado da questão. No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi a vítima, comprovar a culpa ou dolo do agente público. Quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, a gente
está falando da responsabilidade que o Estado tem perante as ações ou omissões dos seus agentes públicos. Porque na realidade, quando você está vendo, eu tô lá trabalhando, né? Tô lá fardado. Você não tá ali enxergando o Fábio. Você está enxergando ali o Estado. As minhas ações ou omissões vão reverberar diretamente no Estado. Então, por isso, essa responsabilidade dentro da ação do agente público vai ser uma responsabilidade objetiva. E o que eu quero dizer com essa responsabilidade objetiva? Vou dar um exemplo. Eu tô lá, serviço, né, patrulhando na viatura, e jogo no rádio que 4 elementos acabaram de assaltar uma loja, um estabelecimento comercial, entraram no carro, né, vamos botar um carro aqui, um Siena preto, e entraram os 4 no Siena e foram embora. Eu me deparo com eles e começo a fazer o cerco, né? Jogar no rádio para todas as viaturas do local saber que eu estou fazendo esse cerco e para eles lá fecharem a pista, eu vou dizer minha posição para começar a ser efetuado o cerco efetivamente. Isso, eu acompanhando para não perder eles de vista, eu vou colidir num veículo particular, tá? Machucou ninguém, mas causei um dano numa propriedade de um particular. Esse particular ele vai colocar o Estado na justiça. Porque a polícia militar ela não tem personalidade jurídica. Tá? Ele tem que colocar o Estado. Coloca o Estado na justiça. O Estado vai reparar o dano. Sendo que ele vai entrar com uma ação de regresso contra o agente público. Tá? Provando aí se eu tenho dolo ou culpa. Se eu tiver a intenção de colidir, eu fui lá e bati no veículo do particular porque eu quis. Né? Ou se eu tive culpa. Prudência, negligência e imperícia. Teve dolo ou culpa, vai entrar uma ação de regresso contra mim. Tá? Essa é a responsabilidade civil do Estado. Objetiva. Continuando, vamos pegar essa palavrinha aqui, ó. Comissivo. Né? Tem que tomar cuidado com... De repente tem palavras que a gente não conhece e acaba enrolando a gente lá na hora, na leitura e na interpretação do enunciado. Ação é diferente de omissão, certo? É o contrário de omissão. O que a gente vai linkar isso aí? Ação é o contrário de omissão, então comissivo é o contrário de omissivo. Comissivo aqui nada mais é que a ação, tá? É o ato do agente público, né? Que na realidade a responsabilidade civil é do Estado. Você não enxerga lá o agente público, você enxerga o Estado. É o Estado praticando uma ação ou deixando de praticar uma ação, né? Então o que acontece? A outra coisa, esse Estado que eu estou falando, tá, gente? Isso é os âmbitos dentro do âmbito federal, dentro do âmbito estadual e do municipal. O Estado está de uma forma, está num sentido amplo, né? E se você vê o Polícia Rodoviária Federal, a responsabilidade civil do Estado coloca esse Estado, mas se você for pegar a Polícia Rodoviária Federal, mover uma ação contra aquele agente, tu não vai poder. Você vai ter que mover uma ação contra a União, tá certo? Pra gente entender isso, não se perder. Então aqui já está praticamente dando a resposta da questão, né? Eu falei que através do ato comissivo, na ação, a responsabilidade civil do Estado seria o quê? Seria objetiva. Aqui a questão está dando como subjetiva, né? Já vi aí que a questão está errada daí. E baseada na teoria do risco administrativo, que é a teoria que o Brasil adota, devendo o particular que foi a vítima comprovar a culpa ou dolo do agente público. Aqui já tem um outro erro, né? Comprovar a culpa ou dolo do agente público, né? Devendo o particular fazer isso. Vamos dizer que aqui em cima fosse objetivo, não tem nem como eu escrever isso com o mouse aqui, mas fosse objetiva, né? A
A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular que foi a vítima comprovar a culpa ou dolo do agente público. Também estaria errado. Por quê? Ele não tem que comprovar isso. O Estado vai ressarcir o dano. A ação de regresso e vai verificar lá se realmente o agente público teve dolo ou culpa, porque isso não vai passar batido para o Estado, né? Ele vai ressarcir o dano, vai pagar o particular. Ele vai ficar com esse prejuízo? Ele vai mover uma ação contra o agente público, tá? Então, essa questão aí, ela tá bem destrinchada, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora, falando da responsabilidade subjetiva do Estado, né, está ligada aos atos omissivos. Em regra, os atos omissivos são de responsabilidade subjetiva do Estado, tá? Porque além do nexo causal, que é quando a conduta, né, a omissão do Estado tem que ter relação com o dano causado ao particular, ao resultado, o particular deve, né, a palavra que eu estou usando aqui, o particular deve comprovar o dolo ou culpa do Estado. Mas temos jurisprudências aí na questão, jurisprudência do STF, na questão de atos omissivos específicos, que é quando o poder público ele é responsável objetivamente por pessoas custeadas ou coisas guardadas, né? Foi o caso aí do homicídio na escola de Realengo, para quem lembra desse episódio triste aí. Então, esse caso foi considerado responsabilidade objetiva. Então, para frente, finalizando. Responsabilidade objetiva do Estado. No ato comissivo, né, na ação do agente público, o Estado vai ressarcir o dano ao particular e o Estado vai entrar em uma ação de regresso, comprovando aí o dolo ou culpa do agente público, né, nessa comprovação. Nos atos omissivos específicos, quando o poder público é responsável objetivamente por pessoas custeadas e coisas guardadas, conforme aí jurisprudência do STF, tá? E na responsabilidade subjetiva do Estado, está relacionada aos atos omissivos, onde vai ter que ser comprovado o nexo causal, né? A conduta, né? A omissão do Estado vai ter que ter relação com dano ao particular, e esse particular deve comprovar o dolo ou culpa do Estado. Então, para frente, se vocês gostaram do vídeo, curte, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, compartilha com os amigos, os concurseiros de plantão, dá essa moral aí, beleza? É para frente que se anda e os objetivos derrotam os medos. Tchau!